Nós estamos aqui com o irmão Márcio Miguel Moreira. Acertei o nome? O irmão Márcio é moçambicano. E para mim foi muito especial poder conhecê-lo, porque ele está trabalhando numa cidade onde eu tive a alegria de estar, na cidade de Mucuba, província da Zambésia, a capital da Zambésia, Quelimane. Eu tive a oportunidade de ir para Mucuba, depois para uma outra cidade chamada Pebane, e ele conhece toda aquela região lá, e ele é missionário da APEC, lá naquela região, que é a região centro-norte de Moçambique. Se alguém aqui conhece alguma coisa de Moçambique, é muito provável que conheça mais da parte sul de Moçambique, onde fica a capital, que é Maputo. Mas a parte centro-norte, e mais para o norte, quanto mais para o norte você vai, mais é diferente aquele país que é tão especial aqui para a gente, né? Porque fala a mesma língua, pelo menos oficialmente, a língua é o português, mas também é um país muito diverso, com muitas outras línguas, com muitas culturas que convivem juntos. E o nosso irmão Márcio vai contar um pouquinho dessa realidade para a gente, principalmente do trabalho com crianças. Que Deus abençoe você, abençoe essa palavra. Vamos fazer uma oração. Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração através do irmão Márcio, que possamos conhecer o trabalho que ele tem desenvolvido lá com a Aliança Pro Evangelização de Crianças em Moçambique. E que nós possamos também continuar orando por ele, Pai, intercedendo pela vida dele, Pai. E que ele também, com a Tua palavra, com a Tua mensagem, toque e mobilize, sensibilize os nossos corações. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus te abençoe, irmão. Deus te use. Iwe na hosi atiosi Hunimatimba inkwao Wena otiwaka inkwasu Amém. Iwe na hosi atiosi Hunimatimba inkwao Wena otiwaka inkwasu. Amém. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Amém. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Aleluia, amém. Tu és Senhor dos senhores. Tu és o poderoso, tu conheces todas as coisas. Amém. Tu és Senhor dos senhores. Tu és o poderoso, tu conheces todas as coisas. Amém. Oh, aleluia. Oh, aleluia. 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 Amém. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É uma grande alegria poder estar aqui mais uma vez com os irmãos para falar um pouco daquilo que o Senhor tem feito naquela região de Moçambique, na Zambésia, concretamente em Mucuba. Deus nos chamou para nós podermos ir lá depois de nós sairmos da formação da APEC. Então, nós saímos lá em 2023, no finalzinho, tivemos que sair, eu e minha esposa, ela que está comigo lá na foto, Soraya, para podermos ir lá, deixando nossos familiares na cidade de Beira, província de Sofala. Então, Deus nos colocou lá e tivemos a oportunidade de começar o trabalho lá em Mucuba, como pioneiros, para começar a implantar o Ministério Entre Criança na PEC. Então, nós temos lá a oportunidade, temos tido a oportunidade de visitar os 22 distritos da Zambésia, com o objetivo e intuito de anunciar a mensagem do Evangelho às crianças. Como falei pela manhã, que Mucuba, no geral, Zambésia, é muito predominante a religião islâmica, e também o catolicismo tem
crescido bastante também em algumas seitas religiosas. Contudo, tem tido aqueles empecilhos que eu falei de crescimento islâmico e também de rapto de criança para extração de órgão, que é uma preocupação. Eu coloco como motivo de oração para que isto não torne-se como empecilho para o avanço da evangelização da criança naquela região. Nós já temos sentido isso em alguns locais onde nós temos ido, tem sido como barreira, tem havido desconfiança, porque muitas daquelas pessoas não nos conhecem. Então nós temos estado lá e, graças a Deus, com a alvará do governo, nós temos tido em alguns lugares oportunidade de anunciar a mensagem do Evangelho. A nossa missão é levar o Evangelho às crianças, discipulá-las e integrá-la também numa igreja cristã, através dos treinamentos dos professores. Esses professores têm tido oportunidade, assim, de discipulá-la e também encaminhá-la numa igreja que prega o Evangelho. Então, como tem se realizado essas atividades? Normalmente nós fazemos evangelismos no lugares abertos, nas escolas, nas comunidades, nas casas de alguns irmãos que têm aberto suas casas para nós termos um núcleo, chamamos de classes de boas novas. Esta é a oportunidade que nós temos para anunciar a palavra de Deus àquelas crianças. Às vezes, nos campos de futebol, nós juntamos as crianças para, assim, falar do amor de Cristo para com elas. E, graças a Deus, tem surtido efeito. Interessante que, quando nós começamos, nós pregávamos para as crianças e vinham muitas crianças. Quando passou algum tempo, nós víamos as crianças vindo com os adultos, os encarregados, sentados lá atrás para poder ouvir a palavra de Deus. Para nós, louvamos a Deus por esta oportunidade e é gratificante ver como Deus tem agido no meio do seu povo e como Deus tem permitido seus servos chegar nos lugares longínquos para que a mensagem do Evangelho chegue aos corações das crianças. Graças a Deus, para além de grupos grandes que nós temos feito, classe de boas novas nas escolas, em outros lugares, nós temos também tido grupos pequenos, onde nós temos feito discipulado para aquelas crianças que já manifestam interesse ou mostram que eu preciso, eu sou salvo, porque Cristo entrou no meu coração. Então, nós, de uma forma particular, em um grupo bem pequeno, nós reservamos para tratar de alguns assuntos específicos para seu crescimento e amadurecimento. Queridos irmãos, para além do ministério com crianças apenas para evangelização, nós, como eu falei no princípio, nós temos trabalhado para também treinar professor. Não podemos fazer o trabalho sozinho. Precisamos de muitos homens e mulheres que se disponham a realizar a atividade para alcançar as crianças. Nesses 22 distritos que nós temos tido a oportunidade de poder visitar e treinar, nós deixamos sempre algumas pessoas para dar continuidade com as atividades de alcance às crianças. Não só os jovens que têm participado. Os pastores, alguns pastores têm se interessado para que eles entendam e possam ter na sua mente a necessidade e a urgência de alcance das crianças. E, graças a Deus, tem surtido muito efeito. Professores têm sido treinados para abençoar a sua igreja, para alcançar igrejas e para alcançar crianças dentro da igreja também. Porque lá, nos distritos, é muito comum não ter trabalho com crianças. Então, não ter trabalho para alcançar crianças. Quando chega o momento da palavra, eles separam crianças para ficarem lá fora, brincar, achando que vão atrapalhar o culto, e eles não tinham oportunidade de ter a palavra. Então, graças a Deus, hoje algumas igrejas têm tido oportunidade de ter professores, evangelistas de criança, e quando chega o momento da palavra, separam as crianças para poder ensinar a palavra de Deus na linguagem delas, e graças a Deus, Deus tem operado por meio deles. Temos tido também um momento de confraternização nos dias especiais, 1 de junho, 16 de junho, são momentos que nós também nos reunimos em alguns grupos, em alguns locais, para ter um momento também de confraternização junto às crianças, e graças a Deus temos surtido muito efeito e tem também aparecido muita criança, porque é um bom momento também. Para além da alimentação, tem tido a palavra de Deus, graças a Deus.
E nós temos tido a oportunidade de receber Bíblia e também auxiliar com as Bíblias. Os irmãos que já foram para Moçambique, bem no interior, é complicado as igrejas terem Bíblias, mas graças a Deus nós temos tido a oportunidade e temos dado a alguns pastores, alguns professores, evangelistas de criança, que alguns só têm Novo Testamento, e Deus tem nos dado a graça de poder abençoá-los para que eles continuem a crescer, sendo mais maduro, conhecendo mais as Escrituras, para melhor ter o acompanhamento e poder acompanhar as crianças no crescimento. Nosso alvo mesmo é fazer com que homens e mulheres se disponham para que anunciem a palavra de Deus às crianças. Auxiliar também pastores com bicicleta, tem sido meio de transporte, pastores que se dispõem no distrito. Eu quero estar convosco, eu quero auxiliar, quero ser elo de ligação para comunicar várias igrejas. Graças a Deus, nós temos tido a oportunidade de abençoar com bicicletas. Esses são 3 pastores de alguns distritos e que, por falta de comunicação celular, eles saem de bicicleta e saem nas localidades, distrito, informando os pastores, dando informação aos pastores que no distrito X ou na localidade X haverá treinamento de professores e evangelistas de criança. Por meio desses pastores, muitos irmãos têm aparecido e têm sido treinados para poder alcançar crianças. Culto ar livres, nós temos feito também nos lugares abertos, com adultos, e com o intuito de inculcar na mente deles que crianças também merecem ouvir o Evangelho. A nossa aparência ou a nossa presença nesse lugar é mostrar que as crianças não são exclusas ou não são excluídas naquilo que é o plano de Deus de alcançá-la para a glória dele. Elas podem também ter esta oportunidade de poder, assim, ouvir a palavra de Deus e também crescer, conhecendo, amando e decidindo servir ao Senhor. Continue orando por nós. Nós estamos lá no Mucuba com o intuito de continuar a servir ao Senhor e que muitos homens e mulheres possam abraçar essa missão de alcançar crianças para Cristo. Hoje no Mucuba, nosso desejo é construir um galpão de paus de estaca, coberta de chapa de zinco, para termos uma programação PAC, Programa Amigo de Criança. Então, neste intuito é que todos os domingos às 14 essas crianças tenham a oportunidade de estarem lá para aprender a palavra de Deus. Não importa em que igreja eles estão, mas que venham lá com o intuito de que vários professores que são treinados estejam lá divididos em classes e tenham um momento também de aprendizado e de brincadeiras para a honra e glória do nosso Senhor. Eu quero pedir que continuem orando por nós e que acreditamos que a missão não fazemos sozinho. Acreditamos que Deus levanta homens e mulheres para abraçar, para orar, para contribuir para que esta obra possa crescer e que muitos homens e mulheres venham a se envolver na missão do Senhor, no alcance das crianças, com o propósito de que estas crianças sejam missionários na sua casa, na sua comunidade, sejam pastores e possam alcançar a nação moçambicana ou mesmo em outros países que o Senhor irá permitir, assim eles poderem chegar lá. Contamos com as vossas orações, contamos com as vossas intercessões para que a obra do Senhor possa crescer e progredir naquela região de Moçambique, na Zambésia. Amém? Quero convidar os irmãos para abrir suas Bíblias. No livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 12 a 17. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 12 e 17. Assim diz a palavra de Deus. Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criar qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar do altar tira seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu, porém,
não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo. Porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se faço de livre vontade, tenho galardão, mas se é constrangido, então a responsabilidade do dispenseiro que me está confiado. Queridos irmãos, esta noite queremos pensar um pouco o tema, o amor sacrificial pelo Evangelho. Pensando nesse tema, eu queria fazer algumas perguntas. Queria saber até que ponto nós estamos dispostos de abrir mão dos nossos direitos, de sair do nosso canto de conforto, para que a obra missionária ou a obra da evangelização possa crescer. Até que ponto nós estamos disponíveis, dispostos a abrir mão daquilo que é o conforto das nossas vidas, daquilo que nós alegamos como direito, para que a obra missionária possa crescer. Você está disposto a abrir mão de algumas coisas? Você está disposto a ir e fazer a obra do Senhor, mesmo que isto tenha preço alto, ou mesmo que isso te leve você a abrir mão de algumas liberdades, de alguns direitos? Até que ponto nós estamos dispostos a abrir mão para que a obra missionária, a obra da evangelização, possa crescer? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos pelo seu amor. Obrigado, Papai do céu, porque sabemos, entendemos, cremos que o Senhor até então tem trabalhado, tem usado seus servos, suas servas, para alcançar vidas, para transformar vidas. Continue a nos usar, continue a usar seu povo, para marcar a diferença nesse mundo. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Apóstolo Paulo escreve essa carta para resolver vários problemas que a igreja em Corinto estava passando. Vários desafios. Paulo já tinha visitado essa igreja, mais ou menos, ficou por lá 1 ano e meio. E Paulo, quando sai, recebe relatos, informações de que a igreja está passando por dificuldade. A cidade de Corinto, uma cidade portuária, comercial também, em que lá, por causa deste comércio, dessa rota de comércio, havia vários templos gregos romanos, e que esses templos gregos romanos eram um fornecedor de carnes e sacrificavam aos ídolos. Graças ao Senhor, diante dessa situação, deste contexto, alguns irmãos lá ouviam o Evangelho, ouviam a palavra de Deus e se convertiam. E assim eles começavam a caminhada cristã. Paulo toma conhecimento de que estes irmãos que saíam desses templos, que comiam a carne sacrificada, então agora eles têm um entendimento da vida cristã, eles estão caminhando, crescendo, conhecendo mais, se aprofundando na palavra de Deus, estavam se escandalizando vendo os irmãos que já tinham uma consciência, já tinham uma maturidade cristã, por ver eles comendo a carne sacrificada. Paulo entendia isso como que se esses irmãos estavam golpeando a consciência dos irmãos, canalizando a consciência dos irmãos. É um dos problemas que Paulo vai escrever para resolver, para confrontar esses irmãos que achavam que tinham uma consciência, que tinham um entendimento sobre as coisas sacrificadas, sobre a carne sacrificada ao ídolo. Paulo, no tocante a essa verdade, chama a atenção aos irmãos a olharem com amor, a procederem com amor diante daqueles que estavam começando na caminhada cristã, diante daqueles que não tinham uma consciência cristã formada. E Paulo chama a atenção. A justificativa desses irmãos que achavam que têm conhecimento, achavam que tinham liberdade, era: nós temos liberdade, nós temos direito de fazer isto. Entendemos que essa carne que nós comemos não nos conduz a Deus, e nós sabemos que nós temos um só Deus, que é Criador de todas as coisas, e eles tinham conhecimento.
No capítulo 8, versículo 1, Paulo começa a tratar isso sobre conhecimentos que eles tinham, como eles deveriam proceder diante da realidade que eles estavam vivendo, diante daquilo que eles estavam procedendo, golpeando, escandalizando aqueles que não tinham consciência formada. Ele vai dizer que no que se refere às coisas sacrificadas a ídolo, reconhecemos que todos somos senhor de saber. Eu reconheço que nós todos temos conhecimento. Eu não nego que vocês têm entendimento sobre as coisas sacrificadas. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Ele vai dizer, vocês têm conhecimento sim, mas esse conhecimento desprovido de amor apenas traz orgulho, engrandece o nosso eu, mas o conhecimento provido do amor edifica. A ideia de que eles estariam construindo na vida de alguém. A vida cristã em fase de construção e que eles deviam participar na construção, na maturidade da vida daqueles irmãos. É interessante quando nós amamos, cuidamos, doamos, fazemos o possível para agradar, até cuidar da pessoa que nós amamos. Então Paulo estava chamando a atenção a eles para que eles cuidassem da vida dos irmãos e não olhassem para eles. Exemplo disso é Deus, por amar o mundo, enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer, para salvar a humanidade. E eles deveriam olhar exemplo de Cristo que doou sua vida em amor à humanidade para salvar o mundo. Então Paulo chama a atenção aqui que o vosso conhecimento, o vosso entendimento, a vossa liberdade, aquilo que vocês acham que tem conhecimento bíblico da vida cristã, esse conhecimento deve levar vocês a edificar o próximo, aquele irmão que não tem uma consciência formada. Esse conhecimento deve levar para você a abençoar vida. Esse conhecimento deve levar você a edificar o irmão que está caminhando, que precisa sim da sua ajuda. O amor edifica. O amor ao Senhor, o amor à vida, nos leva a nós a edificar o próximo. O amor nos leva a nós a sair das quatro paredes e levar o Evangelho de Cristo para que a nação, as nações, as pessoas conheçam a Jesus Cristo e amam Jesus Cristo. O amor nos leva a nós a transmitir a palavra de Deus e fazer com que muitas pessoas, crianças e adultos, tenham conhecimento que existe um Salvador, que existe um Criador, aquele que ama todos. E Ele pode, pela graça, salvar toda a humanidade, todas as pessoas, aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Então nós somos chamados a pensar nesse sentido que nós, diante daquilo que nós temos como conhecimento, sabedoria da palavra de Deus, possamos assim ir transmitir aquelas pessoas. Paulo chama aquela atenção aos irmãos para que, diante do conhecimento e da verdade que eles estavam a viver, possam edificar a vida dos irmãos. Eles vão dizer que nós temos liberdade de fazer isso, nós temos conhecimento. Mas Paulo vai chamar a atenção no versículo 9 do capítulo 8, vai dizer, vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Paulo chama a atenção que, vocês têm liberdade, mas vocês têm que proceder para que os irmãos possam ser edificados. Não seja vocês mesmos motivo de tropeço para aqueles que estão começando, os fracos, aqueles que não têm consciência formada, aqueles que estão no caminho da maturidade, que vocês sejam bênção para essas vidas. A vossa liberdade não pode ser motivo de tropeço para que esses irmãos enfraqueçam na caminhada cristã. Eles diziam que tem liberdade, tem direito, mas no capítulo 9, logo no início, até o versículo 11, Paulo vai falar do seu direito, da sua liberdade. Paulo vai chamar a atenção que eles também têm direito e têm liberdade de fazer isso, mas Paulo não vai fazer o uso da sua liberdade. Mas por que Paulo não vai fazer uso da sua liberdade? No versículo 12, ele vai começar a apresentar a razão, o porquê Paulo não faz uso do seu direito, da sua liberdade. Ele vai dizer o seguinte, no versículo 12, se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Temos nós direito de fazer essas coisas. Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criar qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. A primeira verdade, porque Paulo não queria fazer o uso desse direito, é porque Paulo não queria ser obstáculo ao Evangelho de Cristo.
Paulo não queria ser barreira, Paulo não queria ser estrovo, Paulo não queria ser empecilho para o crescimento do Evangelho, mas Paulo queria ser instrumento de Deus para o avanço do Evangelho. Paulo queria ser instrumento de Deus para que as pessoas conheçam a Cristo e sigam a Cristo, para que o Evangelho possa chegar a mais pessoas e o conhecimento da salvação chegue a mais pessoas por meio dele e que ele não seja empecilho, barreira, impedimento para que outros conheçam a Cristo, para que outros amem a Cristo. A igreja foi chamada para ser instrumento. A igreja foi chamada para ser canal de bênção. A igreja não deve ser barreira, deve ser instrumento, porque o Senhor incumbiu essa responsabilidade para irem pregar o Evangelho. É a igreja que tem essa responsabilidade. Ir por todo o mundo pregar o Evangelho. Enquanto os irmãos alegavam seus direitos e isso criava problema, golpeava a consciência dos irmãos, Paulo dizia, eu não vou fazer o uso desse direito. Se isso vai escandalizar meu irmão, eu vou abrir mão do meu direito, da minha liberdade, para que aquele irmão possa crescer, conhecendo, amando, e se estando maduro na fé, se isso está a escandalizar meu irmão, eu não vou fazer o uso. Eu quero que o Evangelho chegue a outras pessoas, por meio desse irmão mesmo. Então, esta era a consciência de Paulo, não fazer o uso dos seus direitos, não sendo obstáculo, não sendo barreira, para que outros sejam edificados. Como tem sido nossa vida cristã? Temos sido instrumento de Deus para que vidas sejam edificadas, pessoas sejam alcançadas, a obra missionária possa crescer. Nós temos nos envolvido de modo com que não sejamos barreira, mas sejamos instrumento de Deus para o crescimento da obra missionária. Ou temos ficado no nosso canto, sentado, tranquilo, e não se envolver nisso. A primeira razão é que Paulo não queria ser obstáculo. A segunda razão, nós estamos aqui no versículo 15. Eu, porém, não tenho me servido em nenhuma dessas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer, antes que alguém anule essa glória. Paulo se alegrava em pregar o Evangelho. Paulo não queria ser obstáculo, a razão disso é que ele se contentava em pregar o Evangelho. Não queria que a sua glória, o seu contentamento em pregar o Evangelho fosse anulado. Ele se contentava em pregar o Evangelho porque sabia que esta pregação do Evangelho foi dada por Cristo. Deus que me incumbiu para que eu vá e pregue o Evangelho a todas as criaturas, toda a nação. Esse é o entendimento que Paulo tinha. E ele se alegrava, se contentava em poder fazer parte desta missão. Nós nos contentamos em fazer parte da missão que o Senhor incumbiu à igreja. Nós nos alegramos, a obra missionária, a obra da evangelização enche nossos corações de regozijo, de contentamento, de alegria. Isso torna-se a nossa glória, a nossa alegria de poder fazer parte desta obra missionária. Paulo nos ensina assim claramente que o seu contentamento estava em fazer parte e não queria que isso fosse tirado dele. Para ele era um privilégio, uma alegria, porque entendia que esta missão é nobre, dada para a igreja, e ele queria cumprir para a glória do Senhor. A igreja é chamada para se alegrar nisto, na missão em que Deus, em que Cristo incumbiu a nós para realizarmos. A igreja não pode ficar como pessoas que estão lá para assistir à missão sendo realizada por os outros. A igreja tem que participar com regozijo, com alegria, para a honra e glória do nosso Senhor. A terceira verdade, porque Paulo abriu mão dos seus direitos, nós encontramos no versículo 16. Se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Paulo entendia que era sua obrigação pregar o Evangelho. Paulo levava muito a sério a pregação do Evangelho, porque entendia que alguém superior o incumbiu para pregar o Evangelho, e ele tinha esse dever de pregação do Evangelho. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Ele sabia, se eu não pregar o Evangelho, alguém vai me cobrar, que Deus, que o Senhor Jesus Cristo vai me cobrar. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de você se não pregar o Evangelho, porque nós seremos cobrados. E ele sabia que é sua obrigação, mas uma obrigação que ele fazia feliz, contente. Por isso ele diz, não quero que esta glória de mim seja anulada.
Não quero que essa glória de mim seja tirada. Eu quero pregar o Evangelho, eu quero anunciar a palavra de Deus, mas entendo que esta missão é uma obrigação dada a mim por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso Paulo queria cumprir cabalmente. E ele não queria ser anulado essa glória, esta alegria. E nós entendemos que essa missão é nossa, é uma obrigatoriedade da igreja, e nós podemos cumprir com grande alegria, regozijo, e poder participar desta missão dada por Cristo. Apesar de ser uma obrigação dada à igreja, uma tarefa dada à igreja, uma incumbência dada à igreja, nós temos essa responsabilidade de ver a missão dada por Senhor e nós cumprirmos cabalmente com grande alegria. A missão da evangelização é um privilégio dado à igreja. Os anjos querem participar, mas é dado nós como grande tarefa e nós devemos olhar com grande regozijo. É nossa obrigação pregar o evangelho. Não importa que seja criança, adolescentes, jovens, idosos, nossa missão é transmitir a palavra de Deus. Nossa missão é ser canal de bênção para que estas pessoas conheçam a Cristo, para que essas pessoas venham ao reconhecimento dos seus pecados pela graça do Senhor. No versículo 17, se faço do livre vontade, tenho um galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade do dispenseiro que me está confiado. Paulo entende que ele é um dispenseiro, alguém, um administrador. Um senhorio entregou uma missão para ele controlar, tomar a responsabilidade de alguma tarefa, de alguma incumbência. E tendo essa responsabilidade desse senhorio, contudo, ele vai fazer aquilo que o senhorio, o que o Senhor mandou. Fui confiado essa tarefa como dispenseiro, como administrador, como alguém responsável, como alguém controlador de um celeiro. Tem que fazer isto porque o meu Senhor me mandou fazer. Nós somos dispenseiros. O Senhor Jesus enviou a igreja para fazer a sua obra. Como você está fazendo a obra do Senhor Jesus Cristo? Como dispenseiro, como administrador, como alguém que foi dado uma incumbência. Como você está a realizar essa obra que o Senhor Jesus Cristo assim o deu? No versículo 27, ele vai dizer: mas esmuro meu corpo, reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu a ser desqualificado. A ideia de Paulo aqui que está numa competição, num desporto, numa tarefa, e que ele quer chegar ao final. Às vezes nós dissemos que combater um bom combate, ou combater um bom combate. Escrevemos quando alguns partem. Será mesmo combater um bom combate? Paulo aqui quer que, segundo o que ele faz, segundo a missão dada a Cristo, ele não quer ser desqualificado. Ele quer ser qualificado, quer ser tido como, fizeste um bom trabalho e cumpriste uma boa missão. E Deus assim se regozijar com aquilo que o Senhor, que Paulo realizou. E nós, o que nós estamos fazendo, estamos realizando, nos leva a nós a ser qualificados como dispenseiros, como obreiros, como administrador da obra do Senhor. Temos participado desta missão e nós podemos olhar para nós e falar: eu estou fazendo bem a obra do Senhor. Eu estou realizando, mesmo com as mesmas minhas limitações, eu estou realizando a obra do Senhor. As pessoas têm ouvido a palavra de Deus através da minha vida. A vida daquela irmã, daquele irmão tem sido abençoada porque eu tenho pregado o Evangelho para com eles. Apesar que a glória não é para mim, é para Cristo, porque Cristo é que morreu na cruz. Mas eu tenho realizado aquilo que o Senhor tem feito, tem me incumbido para realizar. Queridos irmãos, nós somos chamados como igreja a ser instrumento de Deus e não ser obstáculo. Nós somos convidados a sermos instrumento de Deus e não sermos barreira. As pessoas precisam ouvir a palavra de Deus, mas vai ouvir por meio das nossas vidas. Nós precisamos nos alegrar na missão que o Senhor tem nos incumbido. A obra missionária deve encher nossos corações de grande alegria, de grande regozijo. E entendermos que é nossa obrigação, é nossa incumbência fazer a obra da evangelização e alcançar as nações para Cristo. Porque ai de nós se não pregar o Evangelho. Nessa corrida em que nós estamos com o tempo pregando o Evangelho, a nossa visão deve ser: eu quero ser bem qualificado, eu quero ser qualificado, não quero ser desqualificado. Como tem sido a nossa caminhada cristã? Como tem sido a nossa caminhada com o Senhor?
como temos realizado a obra da evangelização, como temos realizado a obra missionária, como temos realizado aquilo que o Senhor nos mandou realizar. Apenas temos assistido ou fazemos parte daquilo que o Senhor nos deu como missão para realizar. Nós somos convidados, assim como Paulo, a abrir mão daquilo que tem nos aprisionado, a não ir, para fazer a obra do Senhor, para que vidas sejam edificadas, para que nações sejam alcançadas, para que irmãos sejam edificados, para que aqueles que tenham uma consciência fraca, que estão caminhando, começando a caminhada, venham à maturidade por meio das nossas vidas. Deus quer nos usar, mas nós precisamos largar aquilo que tem sido impedimento para que a obra de Deus possa crescer, possa ir avante e vidas sejam alcançadas. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos pelo seu amor. Obrigado, Papai do céu, porque o Senhor tem usado nós, meros pecadores, falhos, mas eu sei que o Senhor tem tanta misericórdia para conosco, por meio da sua graça, o Senhor tem usado homens e mulheres, para que a obra que o Senhor nos incumbiu possa crescer. Desperta a sua igreja, Senhor. Desperta a sua igreja a largar aquilo que tem sido impedimento. O Senhor sabe quais são as dificuldades que têm deixado a sua igreja fraca e sem poder ir fazer a sua obra. Em nome de Jesus, nos use como seu instrumento e nos faça seu dispenseiro, seu administrador na obra pelo qual o Senhor tem nos confiado. Nós oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Amém.